Bom dia! Hoje vamos iniciar nossa aula de História com um capítulo novo e assunto novo para o mês de setembro, tá certo? É o capítulo 4, As Famílias e Suas Histórias. E o assunto é as famílias e o tempo. Então, agora vamos assistir um videozinho explicativo sobre esse assunto, tá bom? Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de História e hoje nós vamos ver a capa do capítulo 4 e vamos estudar mais um texto que está logo depois da capa. Então vamos começar observando as imagens da capa do capítulo 4. Quando eu falo observar, gente, quer dizer que nós vamos ver os detalhes das imagens. Então, vejam só, nós temos na primeira página da capa do capítulo uma família e essa foto foi tirada há mais tempo, ok? Essa foto aqui, que está à minha direita, é uma foto atual, recente. Então, vamos comparar as duas imagens. Vejam só, o tipo de quadro, o tipo de moldura que usava antigamente e o tipo de moldura e de quadro que é usado atualmente. O telefone, pessoal, dá uma olhada nesse telefone. Era um telefone usado para discar os números. E dá uma olhada no telefone que a maioria das pessoas usa hoje. É um telefone celular. Outra mudança que aconteceu, o pai estava lendo um jornal. Hoje não é mais tão comum, ainda existem jornais, mas não é mais tão comum que as famílias recebam o jornal em casa, como recebiam antigamente. Hoje o pai está fazendo uma leitura de um livro que é relacionado a um filme do Star Wars. E vejam só o tipo de roupa que a criança estava usando e compare com o tipo de roupa que é usado nos dias atuais. Então, eu fiz algumas comparações para mostrar para vocês que essas mudanças aconteceram ao longo do tempo. Então, vamos lá. Assim como a sua história está em constante construção, o que torna você uma pessoa diferente a cada dia, a família também muda com o passar do tempo. Hoje em dia, não se compartilham exatamente as mesmas crenças, sonhos, valores e ideais que, por exemplo, as famílias que viveram há 100 anos. Você pode notar tais mudanças numa simples conversa com seus familiares mais velhos, como pais, tios e avós. A infância deles provavelmente foi muito diferente da sua. Vou te dar um pequeno exemplo. Pode ser que numa conversa com seus avós, eles te digam: a gente brincava muito na rua, brincava de bicicleta, brincava de jogar bola, bolinhas de gude. Isso era comum no tempo dos seus avós e isso aconteceu há muito tempo. Hoje as crianças não brincam mais na rua, você sabe disso. Em poucos lugares ainda é possível que as crianças brinquem na rua, na cidade do interior ou dentro de um condomínio fechado. Neste capítulo, você perceberá como as famílias mudam com o passar do tempo e conhecerá melhor a história da sua família, além de saber sobre algumas famílias do passado, como as da Grécia Antiga. Para isso, você vai descobrir algumas fontes históricas que podem dar pistas sobre o passado das famílias. Mas o que é fonte histórica? Tudo que o ser humano produziu no seu passado que servirá como pesquisa para quem está no presente. Podem ser fotos, documentos escritos, obras de arte, etc. O que vai servir como documento para que a gente possa ficar sabendo sobre como era o nosso passado ou como era o passado da sua família. E aqui nós temos uma foto de uma família na Grécia Antiga. Sobre isso também nós vamos estudar neste capítulo. Observe
aqui, pessoal, eu coloquei apenas poucos exemplos para você ver. Mudanças que aconteceram na arquitetura, na construção dessas casas. Nas casas, olha lá, 1950, olha o modelo de arquitetura que existia, e no ano de 2020. Você consegue perceber grandes diferenças? Ou seja, em 1950, essa era uma casa muito bacana. Hoje a gente consegue perceber que ela não faz parte mais da arquitetura moderna, que está bem mais próxima dessa casa aqui. E a mesma coisa um carro. Esse carro aqui, gente, em 1950, ele era muito chique, muito bacana. Hoje já não é um modelo que a gente chama de moderno, comparado com esse carro aqui que eu coloquei. Entenderam? As mudanças aconteceram com o passar do tempo. Nós mudamos, as coisas mudam, as construções, os carros, até mesmo o tipo de alimentação. Vejam só, aqui eu coloquei 3 tipos de registro de casamento. No primeiro, era um registro no Egito Antigo, numa pintura. Isso era um registro de casamento. O segundo é um registro de casamento também, mas preenchido à mão. Ou seja, nessa época, não era comum usar nem máquina de escrever, nem mesmo computador. Nem existia, né, pessoal? E aí, um documento com um registro de casamento atual. Ele é todo digitalizado, ou seja, é feito no computador. Então, a gente vê aqui 3 tipos de registro de casamento e a gente observa as mudanças que aconteceram com o passar do tempo. E esse é o texto que a gente vai ler falando sobre as famílias e o tempo. A família é a origem histórica de cada pessoa. Isso acontece porque todos nós nascemos ligados a uma família. Nela você vivencia relações e momentos nos quais serão construídas a sua identidade e, ao mesmo tempo, a identidade dos seus familiares. É na sua família, pessoal, que tudo é construído, não é mesmo? Que você aprende a se comportar, que você aprende a respeitar, que você aprende diversos valores. E isso te ajuda a construir a sua identidade como pessoa. Nesse processo de construção da identidade individual, a sua e a da sua família, cada pessoa pode ter ao longo do tempo vários papéis, como em um teatro. Quando criança, é possível ser filho, irmão, sobrinho e neto. Bom, o tempo passou, a pessoa se tornou adulta e aí ela vai ser pai, tio, avô. As lembranças desses papéis ficarão como marcas na história de cada um dos membros da sua família. Em um passado não muito distante, era comum cada pessoa ter uma função dentro da família, ou seja, um papel bem definido, com grande distinção entre homens e mulheres. A elas, as mulheres, cabiam as tarefas domésticas e tudo o que se dissesse a respeito do lar, da casa. Aos homens cabiam as tarefas de trabalhar fora e de sustentar a família, além de administrar o dinheiro. O pai era a figura central e as decisões eram, na maioria das vezes, tomadas por ele. Os outros membros somente respeitavam o que por ele era determinado. Então, aqui, gente, quando a gente fala de papel bem definido, é o que cada pessoa fazia. Então, o homem e a mulher tinham papéis muito bem definidos. A mulher cabia cuidar do lar. Ao homem cabia sustentar, tomar decisões e tudo que ele dissesse, a família obedecia. Bem, nós estamos falando aqui de uma grande mudança na família com o passar do tempo, não é mesmo? Hoje esses papéis são diferentes, dependendo do modelo da família. E aqui, gente, eu trouxe uma imagem para mostrar para você que o tempo passou para essa pessoa. Ele já foi uma criança, ele já foi um jovem adulto, um adulto e um idoso.
Ou seja, o tempo passou e é o que está acontecendo com cada um de nós, não é mesmo? Então, pessoal, muito obrigada pela sua atenção hoje. Até breve na nossa próxima aula de história. Obrigada! Agora que vocês já assistiram a explicação, vocês vão lá no livro de história, responder a página 90. Quando terminar de responder, tira a foto e envia para mim, tá bom? Vou aguardar. Tchau.